E é assim que nós vemos na história do Xerxes. Aliás, é interessante porque o grande problema, e às vezes nós ficamos falando sobre as consequências, sobre os sintomas, mas a gente precisa ir para o coração da coisa. Porque, segundo a Bíblia, é aqui que está a raiz do adultério, aqui que está a raiz da corrupção do governo, dos assassinatos, aqui que está a raiz do abuso dentro das casas, aqui que está a raiz dos abusos contra pessoas e contra mulheres e contra crianças e contra meninos e contra meninas, porque é alguém que está dizendo, eu quero que a minha vontade seja feita e tudo que eu quero tem que ser feito e eu não aceito limites. E nós mascaramos isso com a nossa criação, com os nossos traumas, com as nossas dores, com as nossas decepções, com as nossas frustrações, com as nossas incompreensões da vida, com o erro de alguém, com o modelo social da sociedade que vivemos, para que a gente possa satisfazer a nossa ideia. E esse problema do narcisista, quando ele entra na posição de poder, é porque ele vai começar a usar tudo para satisfazer o seu próprio fim. Daí vem o problema do machismo, porque se você é um homem machista, ou que tem, usando o termo mais atual, né? Se você tem uma masculinidade tóxica, então o que a gente começa a fazer? A gente começa a usar a nossa força e os nossos direitos, aí você vê os amigos do rei, para exigir que a sociedade tem que funcionar do jeito que eu quero, porque no final as mulheres têm que satisfazer a nossa vontade. Aí está o problema de uma sociedade que está dizendo também a solução para isso é a gente desconstruir tudo, vamos acabar com qualquer modelo de masculinidade, com qualquer modelo de estrutura familiar, vamos destruir todas essas coisas, porque eu sinto e eu quero que o mundo seja diferente, então a minha vontade tem que ser satisfeita. Então a gente fica numa briga de dinâmica de poder, a gente fica numa briga de vaidades, numa feira de vaidades no mundo que nós vivemos, onde essas coisas vão sendo impostas e você vai caindo da frigideira e cai no fogo, não é? Como disse o Chico César, numa das suas músicas, ele diz, Deus, me livra de mim, me livra da maldade dos bons, me livra da maldade dos maus, e por aí vai. E nós precisamos ter essa consciência. E essa necessidade, então, que nós temos de ter um Deus, que é rei sobre todas as coisas, que é o centro último de justiça, que vai analisar e vai julgar todos os nossos caminhos. A história da Esther, ela é comparada pelos estudiosos com uma história muito famosa que se tornou um clássico no mundo inteiro, que é a história das 1001 noites, né? A história das 1001 noites é a história da Sherazade, do rei Shahryar, e ela começa com essa história desse rei, que é um persa, um rei persa, conhece nesse domínio persa, e esse rei descobre que a sua esposa o estava traindo com um dos seus escravos. Então, toda vez que ele viajava, ela traía ele com o seu escravo, ele fica revoltado com isso, manda matar a mulher, e aí ele tomou uma decisão. Ele disse, a partir de agora, eu nunca mais vou me casar com ninguém, eu não vou confiar em mais nenhuma mulher, porque todas as mulheres são como essa minha esposa. E aí, então, ele começa a criar um comportamento, um padrão. Ele começa toda noite a dormir com uma moça diferente, ele dormia com aquela moça e na outra manhã ele matava ela. Dormia com a moça, no outro dia matava ela e foi fazendo isso constantemente. Isso foi se espalhando pelo reino. O pai de Sherazade, ele era um grão-vizir, ele era um dos conselheiros do rei, e ela viu que isso ia acontecer, ia chegar nela e na irmã mais cedo ou mais tarde. Então ela olha para o pai e diz, pai, eu pensei, a gente conversou aqui, a gente teve uma ideia para a gente poder sobreviver. Eu quero que você me ofereça como esposa para o rei. Ele diz, imagina, ele vai te matar. Fala, é a única solução que ele tem, que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui de qualquer jeito. Então ele combina com a irmã, e aí ela vai para o palácio e ela pede para o rei, olha, eu sei que eu vou morrer, então eu posso me despedir da minha irmã? A irmã vem para o palácio para se despedir dela e fica escondida ali pelo palácio. Então elas fazem um acordo. Toda a noite, então, antes de deitar com o rei, a Sherazade começa a contar uma história naquela noite. A primeira história é do mercador e do gênio, né, de onde a gente tira a história da lâmpada do Aladim. Só que ela não termina a história, ela diz, eu continuo a história amanhã. Então, para ouvir a história, ele não mata Sherazade.
E aí a irmã vai ajudando ela com histórias, ela vai contando histórias por essas 1001 noites, até que passado o tempo, ela fica grávida, ela tem filhos, o segundo filho, o terceiro filho, e depois de ter todo esse espaço, o rei finalmente se apaixonou por ela e decide revogar esta lei. Mas tanto na história de Sherazade como na história de Esther, existe uma coisa em comum, é que nós temos um rei onde a vida das pessoas servia para satisfazer as vontades daquele rei. Aquele rei estava no centro da história e ele estava então querendo dizer, olha, se você não fizer a minha vontade, você vai morrer. E mais uma vez, o grande ponto central da história do Evangelho, nas Escrituras, é que se nós tirarmos Deus da história e se nós dissermos não existe Deus, nós não temos uma moral última e absoluta que vai governar as nossas vidas, então nós vamos ficar sempre às mãos de quem tem mais poder. Sempre. Sempre alguém vai ter poder o suficiente para definir o que é certo e o que é errado. Sempre esse certo e errado vai ser definido para satisfazer um grupo de pessoas, uma coletividade de amigos que estão tomando café juntos, que estão tomando vinho juntos e que estão satisfazendo juntos e que juntos decidem o que é melhor para nós. Olha, para nós é melhor que a Vasti seja expulsa do reino, porque assim vai ser bom para todos os maridos. Quem que estava falando isso? Um grupo de homens, um grupo de maridos, um grupo de pessoas ali que eram os amigos do rei. E é por isso que nas Escrituras, Israel, por exemplo, ele é chamado para ser governado não por um homem, mas pelas leis de Deus. E esse rei, ele está sujeito às leis de Deus. E toda vez que um rei em Israel, na história bíblica, se rebela contra as leis de Deus, ele é deposto do seu trono ou ele vai morrer. Por quê? Porque quem governa o povo não é o rei, quem governa o povo em última instância é Deus e as suas leis, por meio das suas leis.